A graça e a paz, povo do Senhor, povo bendito, povo amado de Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais esse tempo na qual o Senhor está nos concedendo hoje. Estamos aqui na jornada entre a morte e a ressurreição. Na verdade, foi pulado alguns dias, algumas segundas-feiras foram puladas, porque nós estamos resolvendo algumas questões de ordem de cenário. Está ficando lindo, 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 lindo. Está 98% pronto, mas eu acredito que na próxima segunda-feira nós já teremos aí, né, uma aula já no novo cenário. Tudo isso é para poder entregar maior qualidade, entregar para vocês aí algo que vocês merecem, porque tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus por vossas vidas, você que está aqui ligado ao vivo, ou você que está assistindo posteriormente. Eu peço a você que você se inscreva neste canal, que você ative o teu sininho, que você compartilhe nesta aula com as pessoas que você ama. Eu sempre costumo dizer com as pessoas que você ama, por quê? Porque as pessoas que nós amamos, nós queremos bem. E as pessoas que nós queremos bem, nós compartilhamos com elas aquilo que lhe faz sentido, aquilo que lhe é bastante importante. E eu quero aqui, nesta aula aqui, acredito que essa aula não será tão longa como as demais, mas nós vamos tratar de um assunto extraordinário. A última aula nós falamos acerca do seio de Abraão. E no findar da aula, de repente, se você está assistindo, este é o primeiro vídeo que você está assistindo, é a jornada entre a morte e a ressurreição, já tem algumas aulas para trás. Eu recomendo, você que caiu aqui neste vídeo, eu recomendo que você retorne para a primeira aula, porque senão não vai fazer muito sentido para você estar assistindo aqui esta aula direto deste assunto na qual nós vamos tratar nesta noite, né? Nesta noite, segunda-feira, porque a jornada entre a morte e a ressurreição acontece todas as segundas, às 20 horas, direto aqui do canal do YouTube. E nós estamos nesta jornada, né, denominada entre a morte e a ressurreição, com aquelas, né, trazendo, né, esclarecimento dentro do teor bíblico daquilo que as pessoas têm mais dúvida em relação ao que ocorre depois que o corpo físico padece ou morre, depois que a morte do corpo físico, para onde vai a alma tem consciência, não tem consciência, tudo isso nós já tratamos nas aulas anteriores. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre onde fica o paraíso. Nós falamos do seio de Abraão. No finalzinho da aula referente ao seio de Abraão, nós falamos um pouquinho sobre o paraíso. E hoje, de fato, nós vamos aprofundar nesta matéria. Nós vamos falar agora, de fato, onde fica o paraíso que nós vemos tantas vezes na Bíblia Sagrada, ok? Nós vamos tratar hoje. Hoje eu estou aqui no cenário ainda improvisado, estou dentro do meu lado, dentro da minha casa, mas nada que modifique o teor daquilo que nós iremos passar para a glória do Senhor. Eu quero, antes de iniciar essa aula, eu quero orar contigo. Eu quero orar para que Deus te dê lucidez, para que Deus te dê condição de você ter aí todo o entendimento daquilo que nós iremos passar. E peço a você já de antemão perdão, porque eu estou aqui dentro de casa e de repente você ouvir algum barulho de veículo, alguma coisa nesse sentido, fique em paz, tá? Porque a gente mora em prédio, às vezes também o barulho da rua é um pouco mais extenso. Mas eu quero aqui, de forma representativa, já te dar as mãos e nós vamos agora clamar a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu quero a Ti pedir que o Teu Santo Espírito, nosso amigo e também intercessor, que Ele possa, neste momento, nos dar condição de podermos nos aprofundar, Senhor, na Tua santa,
bendita e também poderosa palavra. Senhor, que tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra nesta hora. Eu não sei o que meu irmão ou o que a minha irmã está passando neste momento, mas eu sei que se o Senhor colocou ela agora aqui neste vídeo, é porque uma grande obra o Senhor tem a realizar. Há algo para que esta pessoa aprenda que vai servir-lhe, ó Deus, de uma maneira extraordinária. E eu te peço, Senhor, por teu Santo Espírito, que o Senhor me capacite mais uma vez para poder estar levando ao teu povo aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Não apenas o conhecimento, ó Deus amado, humano, mas que seja, ó Pai, a sabedoria do alto, que o Senhor possa levar até os teus filhos. Abençoe esse meu irmão, abençoe esta minha irmã, Senhor. Eu já quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, dizer que esta pessoa, Deus, crescerá na graça e também no conhecimento, através desta jornada que estamos realizando, Deus, todas as segundas-feiras, esta jornada em que o teu Santo Espírito nos vocacionou para realizar, aonde, ó Deus, estamos trabalhando diversos temas dentro da teologia sistemática, ó Deus amado, aonde nós temos a matéria, Senhor Jesus Cristo, da martiologia. Ó Deus bendito, Deus fiel e Deus grande, e que esta pessoa possa aprender cada vez mais sobre a tua palavra, meu Senhor. Me dê condição de hoje fazer uma aula na qual os teus filhos merecem, para a tua glória, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos começar. Você sabe aonde fica o paraíso? Dentro das Escrituras Sagradas, nós vemos que esta palavra, por muitas vezes, está descrita como o destino, né, do cristão ou o destino daqueles que foram fiéis à palavra do Senhor. Mas também há o seio de Abraão. Será que é o mesmo lugar? O que aconteceu? Aí a minha pergunta que fica para você no começo já dessa aula é: qual é a tua opinião acerca da localidade do paraíso? O paraíso é o seio de Abraão? Me responda aí, coloque já nos comentários, ok, a tua resposta. Aproveita, você serve e serva do Senhor. Vai encaminhando já este link deste vídeo para as pessoas que você ama. Manda para o teu pastor, manda para o teu líder. Não que ele não tenha o conhecimento acerca do assunto, mas para ele saber que você está consumindo algo que é correto, algo que é verdadeiro e que é bíblico. Eu gostaria muito de ter da minha ovelha essa clareza de quais são os conteúdos e aonde ela está consumindo, para que não haja depois nenhum tipo de confusão na mente. Mas a pergunta é: você sabe onde fica o paraíso? Então, eu quero trazer aqui para você, nesta aula da jornada entre a morte e a ressurreição, já tivemos aulas anteriores, ok? Repito, se você chegou agora, seria muito proveitoso se você pudesse retornar um pouco atrás nas demais aulas anteriores e poder fazê-las uma a uma, que você vai ganhar em conhecimento, vai crescer também na graça e vai chegar nesta aula aqui com tudo aquilo que é necessário, a base para chegar nesta aula nós já demos nas outras semanas, nas semanas anteriores. Eu quero aqui nesta aula que ela vai ser um pouco mais curta do que as demais. Lembrando para você que esta jornada ela é interdominacional, ou seja, eu sou pastor presidente da Igreja Evangélica Prostrado aos Teus Pés, aqui na capital paulistana, mas este material, este estudo não é exclusivo da Igreja Evangélica Prostrado aos Teus Pés, não. É de livre acesso, é internacional, não importa
qual a nomenclatura e qual o nome da igreja que você faz parte. Nós estamos falando aqui sobre o reino de Deus, nós estamos tratando de um assunto dentro da teologia sistemática, e este assunto não é exclusivo, não é particular. Aquilo que eu estou passando não é aquilo que é meu, tudo pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós não podemos, de maneira alguma, dizer aonde fica o paraíso propriamente dito, sem primeiro nós fazermos um estudo, sem conversarmos antes sobre a definição do paraíso. Isso é muito, muito importante que nós tenhamos esta condição de definição, ok? De definir. Então, quando nós falamos paraíso, esta palavra é uma palavra grega e literalmente no grego ela significa paraíso, né? Paradeisos no grego, que ela significa justamente paraíso. Então no grego essa palavra ela se escreve paradeisos, paradeisos, lembrei, paradeisos, ok? E literalmente significa paraíso. Vou repetir para você. Esta palavra, ela vem do grego paradeisos. Eu vou repetir algumas vezes porque esta aula, o intuito da aula é para que você aprenda, não que você simplesmente pegue informação. Então, está aqui assistindo esta aula comigo ao vivo e alguns assistindo posteriormente, todas as pessoas com grau de instrução diferentes. Existe grau de instrução completamente diferentes aqui. Então eu vou ser, às vezes você me perdoe, você que pega as coisas mais rápido, você que já capta no ar, né? Você que tem mais, que é mais ligeiro, mais rápido, você me perdoa porque eu também tenho que aguardar e esperar aqueles que estão vindo lá atrás, às vezes parado, olhando, ah, mas eu não entendi isso, não entendi aquilo, ok? Fechado? Então, anota aí, paradeisos. P-A, eu vou soletrar, P-A-R-A-D-E-I-S-O-S. E esta palavra do grego significa paraíso. Esta é a palavra que o paradeisos, na verdade, é o empréstimo da literatura iraniana, do iraniano antigo, ok? Do iraniano antigo e designa, em geral, um jardim ou um parque. Então, esse paradeisos no grego é um empréstimo do iraniano antigo, da literatura iraniana antiga, que significa justamente o jardim, significa também um parque. Quando nós olhamos na tradução dos 70, ou seja, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e o nome é Septuaginta, esta palavra, ela especialmente vai se referir, né, o paradeisos, que significa em iraniano jardim ou praça, quando houve a tradução dos 70, a tradução ela traz a conotação de jardim de Deus, ou seja, o paraíso seria então o jardim de Deus. Nós podemos ver isso lá em Gênesis, capítulo 2, verso número 8, também capítulo 13, verso número 10, e também Ezequiel, capítulo 31, verso de número 8. Daí, paradeisos passou a designar paraíso, né? Originalmente dito paraíso, e que agora está oculto, né? O paraíso que eu queria guardar isso para um pouquinho depois, mas eu já vou entregar para vocês. E quando a gente fala de jardim de Deus, logo a nossa mente remete aonde, irmãos? Remete-se logo a mente no jardim do Éden, ou jardim no Éden. Nós não vamos entrar agora nessa discussão se é jardim do ou no, mas o paraíso também, na Septuaginta, ela foi traduzida como jardim de Deus, né? E esse local que agora está oculto, ou seja, ninguém sabe aonde está na terra, ok? Na terra localizado esse jardim. Mas
esse mesmo jardim ainda há de se manifestar de novo. Quando, pastor Paulo? Lá no futuro. Isso aí é um outro assunto, é um outro debate. Nós vemos muitos historiadores, muitas pessoas dizendo: ah, o Jardim do Éden fica em tal lugar, né, fica entre quatro rios, mas nós temos toda uma geografia que foi também transformada pós-dilúvio, né, uma geografia pós-diluviana, até onde mesmo está a localização dos quatro rios, que hoje nós só temos o conhecimento do Tigre e do Eufrates, mas mesmo assim, o Tigre onde está hoje e o Eufrates onde está hoje, não é 100% certeza que eles sempre estiveram na mesma localização. Agora, os outros demais rios, que você pode ler lá no livro de Gênesis, não se sabe onde está. Então, a localização está em oculto, né? Está em oculto. E para você entender que o jardim de Deus aqui na terra está em oculto. Aqui na terra está em oculto. Mas se eu falar para você que este mesmo jardim, também de Deus, obviamente, também existe lá no céu. Repito, se eu falar para você que esse mesmo jardim também tem no céu. Agora, existe alguns debatedores, alguns teólogos que dizem que o que estava aqui na terra, ele é o mesmo do céu. Eu não sou, né, totalmente, né, fã dessa doutrina, mas eu quero utilizar um texto para mostrar para você que o paraíso existe, né, como o jardim de Deus, ele existe aqui na terra, e a localização exata ninguém conhece, ninguém sabe, pelos motivos que eu já anteriormente lhe informei. Só que esse jardim, né, não o mesmo, também existe no céu. Eu quero com isso trazer uma leitura para você que está na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Corinto, no seu capítulo 12, no verso número 1 ao verso número 4. Observe bem o que o texto diz. Olha aí, segunda carta, segunda epístola que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, capítulo 12, verso número 4. Capítulo 12, verso número 1 ao 4. Observe bem. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Paulo está dizendo, em Cristo, ou seja, um servo de Deus. Alguns teólogos dizem que Paulo estava falando dele mesmo, ou estava falando que Paulo estava falando de uma outra pessoa. Não será a nossa matéria de discussão aqui, neste momento. Mas o nosso tema é onde fica o paraíso. E Paulo está dizendo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, também eu não sei. Deus é quem sabe. Mas este homem, o texto diz, que foi arrebatado até o terceiro céu. Observe bem. Ele foi, se você está me acompanhando na Bíblia Sagrada, seria bom você riscar assim, ó, terceiro céu, você fazer um círculo aí em volta do terceiro céu. E Paulo continua dizendo assim: e sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. É assim que está no texto. Só que o texto observa que o próprio responde esta pergunta. Qual é a pergunta? Aonde está? Aonde é? Aonde está a localização do paraíso? E Paulo falando deste homem, lembrando que nós não vamos aqui debater se este homem é o próprio Paulo ou se é outra pessoa, isso fica para uma outra hora. Mas observe que primeiro Paulo fala que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. No mesmo texto diz que esse homem foi arrebatado ao paraíso, que obviamente o próprio texto já nos explica que o terceiro céu
também é o local aonde se encontra quem? O paraíso. Está bem claro, isso no texto está muito, mas muito bem claro. Que o mesmo homem que foi arrebatado até o terceiro céu, no mesmo texto, um pouco mais para frente, vai dizer que ele foi arrebatado ao paraíso. Então, de acordo com a leitura que acabamos de realizar, de 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso número 1 ao verso número 4, ok? Paulo localiza o paraíso como estando aonde? No terceiro céu. Aproveita, pega o link desta aula agora e encaminhe para as pessoas que você ama. Pelo amor de Deus, seja agora um evangelista, seja um missionário, para que esta pessoa possa aprender a palavra de Deus, né, nesta jornada que estamos realizando entre a morte e também a ressurreição. Repetindo, se você ouvir algum barulho a mais, eu estou gravando esta aula de dentro de casa, né? A gente mora em prédio e às vezes o barulho é um pouco complicado, tá bom? Então, Paulo, de acordo com a leitura que nós fizemos, está trazendo a localização do paraíso. E a localização do paraíso está onde? No terceiro céu. A teologia ela vai dizer, muitos estudiosos vão falar que existe mais que 3 céus, alguns vão falar que existe 9 céus, 12 céus. Eu não vou debater isso agora, mas uma coisa é certa, ó, pelo menos três tem. Pelo menos 3 céus é certeza que há, porque é a própria palavra de Deus que está nos dizendo isso. E é justamente neste lugar, porque Paulo fala do terceiro céu, que este homem foi arrebatado até o terceiro. E é neste lugar que a sua alma, ou se você for um dicotomista, né, ou teu espírito esteve no momento em que foi arrebatado. Então, a alma desta pessoa, que diz aqui o texto sagrado, foi arrebatado até este lugar. E é para onde também foram levados Enoque, Elias, sem que os mesmos tivessem provado a morte. Este homem que Paulo diz no texto que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 4, foi arrebatado até o terceiro céu. E lá está o paraíso. E é o mesmo lugar que foi também levado Enoque, lembra de Enoque? Né? E Enoque andava com Deus e Deus tomou para si. Lembra de Elias, que sem provar a morte, também foi levado ao terceiro céu, ou seja, está no paraíso. Pastor Paulo, me dá a referência bíblica, com certeza. Gênesis capítulo número 5, verso número 24 e 25. Você pode também ler em Hebreus capítulo 11, verso 5 e também em 2 Reis, capítulo número 2, verso de número 1. Né? E onde, né, justamente esse local chamado paraíso é onde o evangelista João, a ser arrebatado, lembra que quando este evangelista estava aprisionado por conta da palavra do Senhor na ilha chamada Patmos, que hoje, né, nas costas do Mar Egeu, né, ali na Turquia, ele foi preso naquele lugar por conta da palavra de Deus, estando naquele lugar, né, no dia do Senhor, conforme diz a Bíblia Sagrada, ele foi então arrebatado. E no momento que ele foi arrebatado, o que ele viu, fora obviamente o nosso Cristo amado, o nosso Deus presente, o nosso Deus todo-poderoso. Ele viu as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Ou seja, pelas pessoas que foram fiéis, ele viu as almas dos fiéis em Cristo, aqueles que amaram a palavra de Deus, que amaram o testemunho
né, que deram aqui na terra, o testemunho de Jesus Cristo, aquelas pessoas que caminharam conforme todos os princípios estabelecidos pelo Senhor, por aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e creram e receberam a graça por intermédio da fé. Isso está lá em Apocalipse capítulo 6, verso de número 9. Então João, ao ser arrebatado até o terceiro céu, ele viu as almas das pessoas que serviram ao Senhor com retidão. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária é esta palavra. Meu irmão e minha irmã, hoje você sabe aonde fica o paraíso. Completando com as aulas que anteriormente nós demos, você pode ter a certeza, pela palavra do Senhor, que uma pessoa que em Cristo hoje morre, ela está no paraíso consciente. E este paraíso ele fica no terceiro céu, e é o céu também aonde o nosso Senhor habita. Então, nós temos esta convicção, esta certeza, por conta que está escrito, e se está escrito, eu creio que o terceiro céu, para onde todos os salvos, observe que eu estou falando, todos os salvos após a morte irão habitar. Mas irão habitar para sempre? Não. Lucas capítulo 23, verso 43. Como assim, pastor Paulo? Se lá é o paraíso, eles não vão habitar para sempre, não. Isso é extraordinário. O paraíso, ele nada mais é que uma habitação provisória. Observe bem. O paraíso, assim como foi o seio de Abraão. Se você quer saber sobre o seio de Abraão, volta uma aula antes e lá vai estar escrito, me perdoa, lá vai estar a aula desta matéria sobre o seio de Abraão, né, antes da ressurreição de Jesus, o que aconteceu com o seio de Abraão depois, né, pós-ressurreição, como que ficou toda esta situação. Corre lá na aula anterior e você vai ter esse assunto, né, para você poder ali ter a certeza daquilo que nós estamos falando, de acordo com a palavra de Deus, que o paraíso também é uma habitação provisória. Lucas capítulo 23, verso 43. Porque o paraíso, as pessoas estão ali no estado de alegria, de bem-aventurança. Eles estão no estado de alegria, eles são bem-aventurados, ou seja, são felizes, porque eles morreram em Cristo, morreram obedecendo a palavra de Deus, mas porque ali ainda é provisório, porque o local de fato aonde iremos permanecer por toda a eternidade ainda não foi inaugurado. Mas por que não foi inaugurado? Porque essas almas estão aguardando o quê? Eles aguardam a ressurreição dos seus corpos. Eles só vão entrar no descanso eterno quando os seus corpos forem então, né, passarem pelo processo da ressurreição. E quando isso se dará na ocasião da volta de Jesus Cristo. Então, o paraíso é a habitação provisória que está no terceiro céu, e esta habitação provisória, as almas dos salvos ali estão, ok? Consciente, a alma dos salvos ali estão aguardando provisoriamente o seu descanso eterno no Senhor, fato que acontecerá na ressurreição dos seus corpos. Então essas almas que estão no paraíso, elas não são ressurretas ainda. O corpo delas ainda não ressurgiu, não passou o processo de ressurreição, aonde a alma, né, ou o espírito por dicotomista, mas a alma e o espírito estarão novamente junto com o corpo transformado, né? Um corpo transformado.
Então aí eles entrarão, né, na presença do Senhor. Enquanto isso, eles estão no paraíso, ok? No lugar de bem-aventurança, no lugar de alegria, e estão ali provisoriamente, a- aguardando até que os seus corpos, né, passem pelo processo de ressurreição, de transformação. E isso acontecerá quando? Na volta do Senhor Jesus Cristo para buscar, né, a tua igreja, e tem todo aquele processo do bema de Cristo, que é o tribunal de Cristo, tem aí o milênio, né? Aí tem toda uma discussão sobre a milenista, pré-milenista e pós-milenista, que nós não vamos tratar nesta aula. O texto bíblico para você verificar, né, isso que eu estou acabando de dizer para você, já estamos chegando até no final desta aula. Como eu disse para você que esta aula seria mais curta. Então você em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 ao 54, primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 13 ao 17. 1 Coríntios, repetindo, capítulo 15, verso 50 ao 54. E primeira carta, a primeira epístola que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 13 ao 17. Então, a partir deste momento, você sabe agora aonde fica o paraíso. Você já não é mais ignorante acerca da localização exata do paraíso. Você sabia? Coloca aí nos comentários. Você sabia que o paraíso fica no terceiro céu? E que o paraíso é uma habitação provisória, é um estado de alegria, de bem-aventurança, mas ali a alma ainda não entrou no descanso eterno porque está aguardando o processo de ressurreição do teu corpo. Pastor, mas o que é ressurreição? Nós vamos tratar de forma, né, o pormenor da ressurreição um pouco nas outras aulas, mas eu citei nas anteriores também. Eu já dei uma definição. Então eu vou, né, te forçar a voltar nas aulas anteriores para você ter aí todo esse entendimento. Então eu quero que você seja um evangelista, que você seja um missionário. Pegue o link dessa aula. Não é para que o pastor Paulo possa ficar mais conhecido no YouTube, Instagram, não, não. Eu não tenho essa vaidade. Estou aqui trabalhando no reino de Deus para levar conhecimento, assim como eu tenho aprendido, eu tenho a obrigação dada pelo Espírito Santo de Deus de levar este conhecimento para outros. Hoje você aprendeu aonde está o paraíso. Qual é a condição das pessoas que habitam naquele lugar? Aquela habitação é provisória ou é permanente? Quais são os textos bíblicos que nos dá a conhecer este lugar? Eu quero louvar a Deus por vossa vida. Realmente a aula foi mais curta. Nós estamos aqui com 32 minutos de aula, mas são 32 minutos de aula, né, consistente. O que você aprendeu aqui, eu tenho a certeza que você vai levar para o restante de toda a tua vida aqui nessa terra, até o momento que o Senhor Jesus nos chamar. Eu quero louvar a Deus, eu tenho a certeza que você tem nos ajudado em todo esse processo, dessa jornada entre a morte e a ressurreição. Hoje estudamos sobre o paraíso e eu quero, no final desta aula, apenas agradecer a Deus por você permanecer comigo até este momento. Pai, eu te louvo, eu te engrandeço por esta aula que o Senhor nos deu, por este momento em que o Senhor nos conduziu em graça, através do teu Santo Espírito. E eu sei que o Senhor, Pai, tem abençoado o teu povo, porque o Senhor é cumpridor das tuas promessas. E que esta aula alcance o coração daqueles que precisam, para que eles possam, na graça e no conhecimento, crescer conforme o Senhor tem nos vocacionado, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por mais esta aula, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a Igreja Evangélica Prostrar Teus Pés, para quem queira saber, é uma igreja aqui na capital paulistana, na qual sou pastor-presidente, na rua Benedetto Bonfig, número 385, bairro Casa Verde Alta. Nós temos culto às terças, às quintas, às 19h30, e no domingo nosso culto matutino, que são às 10 horas da
manhã, e você é o nosso convidado a entrar aí também no Instagram, no Facebook, no YouTube e fazer parte desta grande família, se assim você não tiver participando de nenhuma família ministerial. E para você que já tem igreja, de repente quiser nos visitar, você será bem-vindo. Fica aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.